Juiz se reuniu com o presidente eleito no Rio. Bolsonaro afirmou que Moro terá total liberdade para trabalhar e que qualquer um poderá ser investigado. O juiz federal Sérgio Moro aceitou, nesta quinta-feira, o convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, para implementar um programa amplo de combate à corrupção e ao crime organizado. O presidente eleito afirmou que Moro terá liberdade total para trabalhar e que qualquer um poderá ser investigado. O voo decolou de Curitiba às 6h30. Sérgio Moro não entrou no avião pela área de embarque, com os outros passageiros. O juiz viajou sem seguranças e se sentou sozinho numa fileira. Passou boa parte do tempo lendo sobre novas medidas de combate à corrupção. Vários passageiros pediram fotos com ele. As repórteres Molu Maza, da RPC-TV, afiliada de Globo em Curitiba, Isabela Camargo, da Globo News, estavam no avião e conversaram com Sérgio Moro sobre o convite para ocupar o Ministério da Justiça. Mas ele não quis adiantar se aceitaria o cargo. Na verdade, estou indo lá ainda para conversar. Não tem nada decidido. Eu entendo que o país precisa de uma agenda anticorrupção e uma agenda anticrime organizado. E se houver a possibilidade de uma implementação dessa agenda, convergência de ideias como isso ser feito, então há uma possibilidade. Mas, como eu disse, é tudo muito prematuro. Moro falou com as jornalistas, mais uma vez, antes de desembarcar. A pergunta foi se haveria um impacto negativo na Operação Lava Jato caso ele aceitasse ser ministro. Eu acho que é prematuro, precisamos conversar. Eu acho surpreendente falar que não se deve nem conversar com um presidente que acabou de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros, afirmou. Logo que o avião pousou no aeroporto Santos Dumont, Sérgio Moro entrou num carro sem identificação que o esperava na pista. Foi escoltado por policiais federais até a casa de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele chegou ao condomínio por volta das 9 e foi recebido pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, por Jair Bolsonaro e o filho Flávio Bolsonaro, eleito senador do Rio pelo PSL. Depois de 1h30 de reunião, Sérgio Moro saiu ao lado de Paulo Guedes e tentou falar com os jornalistas, mas com o tumulto na porta do condomínio, desistiu. A resposta veio pouco depois das 11, com uma nota oficial de Sérgio Moro. Ele escreveu: fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal, na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior. A Operação Lava Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais. De todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, devo, desde logo, afastar-me de novas audiências. Na próxima semana, concederei entrevista coletiva com maiores detalhes. Minutos depois, o presidente eleito confirmou numa rede social que Sérgio Moro aceitou o convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Jair Bolsonaro disse: sua agenda anticorrupção e anticrime organizado, bem como o respeito à Constituição e às leis, será o nosso norte. Sérgio Moro foi a um clube de golfe, em São Conrado, almoçar com Paulo Guedes e seguiu para o aeroporto Santos Dumont, onde embarcou para Curitiba às 13h40. No fim da tarde, o presidente eleito deu uma entrevista coletiva para falar da nomeação de Sérgio Moro. Jair Bolsonaro explicou como vai ser a atuação dele à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conversamos por uns 40 minutos. Ele expôs, logicamente, o que ele pretende fazer caso seja ministro. Eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado e um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei.
Quem sabe uma fração da 4 dentro do Ministério da Justiça? A questão da segurança ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido, bem como as nomeações. Ele tem ampla liberdade para realmente exercer o teu trabalho lá. Da minha parte, sempre fui favorável a isso. Dei o sinal verde e ele, via nota, aceitou o convite. Não podemos deixar continuar crescendo como está a violência no país via crime organizado. E o caminho para combater isso é seguir o dinheiro. E você tem que ter meios para tal. E o Ministério da Justiça daria todos os meios para Sérgio Moro perseguir esse objetivo. O presidente eleito respondeu como pretende combater eventuais casos de corrupção dentro do governo e afirmou que qualquer um poderá ser investigado. Vai pro pau, pô. Não tem essa história, não. E inclusive, né? Deixei bem claro na conversa entre nós que qualquer pessoa que, porventura aí, apareça nos noticiários policiais, pode ser investigado e não vai sofrer qualquer interferência por parte da minha pessoa. Bolsonaro também falou sobre a possibilidade de a nomeação de Sérgio Moro enfraquecer a Lava Jato. Ele mesmo tem falado que tem outros bons juízes no Brasil. Outros muito bons juízes, na própria a vara lá de Curitiba. A outra, eu acho que é uma mulher, assume o lugar dele, se eu não me engano. E ela vai fazer um trabalho semelhante ao dele. Afinal de contas, né, a punição é em função do que está nos autos. Jair Bolsonaro disse que órgãos de outros pastas vão estar dentro do novo ministério. Você pode ter uma parte do quadro lá também. Ele tem que ter informações em tempo real do lado dele para tomar providências. Ele tem que ter todos os olhos do governo, uma representação lá dentro pelo menos, para que ele possa decidir de forma rápida o combate ao crime organizado. O presidente eleito elogiou o trabalho do juiz Sérgio Moro contra a corrupção. Ele é uma pessoa que eu acho que o Brasil todo tem que reconhecer e reconhece o trabalho dele. Ele nos deu as esperanças de dias melhores, combatendo a corrupção. Botou gente que ninguém imaginava um dia que poderia ser presa por 10 minutos, tá? E foi fundo com o seu conhecimento, investigando, apurando e punindo em primeira instância todas aquelas pessoas sem aceitar pressão de quem quer que seja. A agenda anticorrupção e anticrime organizado. Sérgio Moro pegou o voo das 13h40, do Rio de volta para Curitiba. Ele foi aplaudido pelos outros passageiros e voltou a falar rapidamente com a imprensa. Na verdade, a ideia é estabelecer uma prioridade de agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, às leis e aos direitos fundamentais. O voo fez uma escala no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O juiz Sérgio Moro não ficou na sala de embarque com os outros passageiros. Depois de chegar a Curitiba, Moro saiu do aeroporto em um carro da Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro nasceu em 1972 em Maringá, na região norte do Paraná, e se formou na Universidade Estadual de Maringá, no norte do estado. Doutor em Direito do Estado, fez especializações sobre lavagem de dinheiro na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Moro passou no concurso para juiz com 24 anos e assumiu a 13ª Vara de Curitiba, que é especializada em lavagem de dinheiro. Entre 2003 e 2007, foi o juiz do caso Banestado e condenou o doleiro Alberto Youssef pela primeira vez. Em 2012, foi nomeado assessor especial da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mensalão do PT. Foi em 2014 que Sérgio Moro se tornou conhecido no Brasil, ao assumir a Operação Lava Jato. Em 4 anos, condenou 140 pessoas. A sentença do ex-presidente Lula foi em julho de 2017, muito antes da campanha eleitoral. Em janeiro de 2018, a condenação de Lula foi confirmada em segunda instância. E foi essa decisão dos desembargadores do TRF-4 que tornou o ex-presidente inelegível e o levou a ser preso. Sérgio Moro já se antecipou e vai deixar de ser juiz para assumir o cargo de ministro. A Constituição Federal diz, no artigo 95, que os juízes não podem exercer outro cargo ou função, salvo o magistério.
E Moro está liberado da quarentena, isso porque a Constituição só prevê uma quarentena de 3 anos para quem for atuar como advogado na mesma área em que era juiz. Com isso, não julgará mais o ex-presidente Lula, réu em 2 processos da Lava Jato. No dia 14 de novembro, ele seria interrogado por Moro na ação que apura suposto pagamento de propina por meio de reformas no sítio de Atibaia. Nas alegações finais de um outro processo, o que apura se Lula recebeu propina da Odebrecht quando ainda era presidente por meio de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno em São Paulo, que abrigaria a nova sede do Instituto Lula, a defesa pede a anulação do processo. Os advogados afirmam que Sérgio Moro abandonou qualquer aparência de imparcialidade porque estava flertando com a possibilidade de participar do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O próprio juiz Sérgio Moro já declarou que vai se afastar dos processos, inclusive deste. Quem assume a Lava Jato em Curitiba, provisoriamente, é a juíza substituta Gabriela Ardit. Ela vai decidir se mantém a agenda de depoimento sobre o sítio de Atibaia a partir de segunda-feira, 5, ou se adia o processo. Gabriela Ardit é paranaense, tem 42 anos e se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Desde 2014, é juíza substituta da 13ª Vara. Em maio, a juíza mandou prender o ex-ministro José Dirceu que, na sequência, conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Para preencher a vaga aberta pelo juiz Moro, o Tribunal Regional da 4ª Região vai abrir um processo de seleção. Correção. O Jornal Nacional disse que o juiz Sérgio Moro nasceu em Ponta Grossa, no Paraná. Mas mora de Maringá, norte do estado.